No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Eleições presidenciais históricas nos Estados Unidos têm votação recorde e aparente clima de paz. Donald Trump e Joe Biden agora aguardam o resultado das urnas, que deve sair nos próximos dias. Senado aproveita a comoção da mídia com eleições nos Estados Unidos para aprovar na surdina projeto de lei que estabelece independência do Banco Central e remuneração de sobra de caixa dos bancos, em ataques à lei de responsabilidade fiscal e à Constituição. Texto agora irá para análise da Câmara. Absolvição de empresário pela Justiça de Santa Catarina sob a justificativa de estupro culposo de jovem em festa estarrece a sociedade e Supremo Tribunal Federal pede explicações. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 4 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Em meio a tantos acontecimentos difíceis no nosso cenário político e social, não apenas aqui no Brasil, como também no mundo, eu gostaria de abrir espaço no nosso editorial de hoje a um pouco de reflexão a respeito daquilo que tem provocado as enormes dificuldades que as gerações atuais têm enfrentado, a cultura do ódio. Para isso, eu quero aproveitar para fazer a leitura de um belo texto escrito pelo professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON, Lincoln de Abreu Pena, que leva o título de O Culto ao Ódio. O ódio é uma manifestação tosca, baseado na intolerância e que tem como substrato a ignorância. O ódio está umbilicalmente vinculado à recusa da diferença, que expressa a incapacidade de aceitação do outro nas relações sociais. Quando essa manifestação é vocalizada na política, a sua capacidade de contágio ganha dimensões epidêmicas, capaz de alcançar indiscriminadamente a todos, já que, a exemplo dos vírus, costuma se reproduzir sem controle, até que uma vacina o contenha a imunizar sua proliferação em cadeia. E a vacina mais eficaz é aquela que mantenha o ser gregário que está nas nossas origens. Tal como um vírus, o ódio é sinuoso. Exerce seu mal através do senso comum, tornando suas vítimas condutoras desse mal socialmente instalado, ultrapassando muitas vezes a barreira da sensatez. E é aí que se junta a ignorância aliada ingênua, mas em condições de espalhar os efeitos perversos do ódio, mesmo que seu portador não se dê conta de que está sendo um mero transmissor. O paralelo do ódio disseminado em massa pelos condutores do governo instalado em Brasília com a atual pandemia faz sentido porque provoca uma sensação de impotência em virtude de um estado de perplexidade. Ninguém racionalmente consegue conceber essa realidade no mundo onde a ciência, a tecnologia e a massificação da cultura e da educação formadora de cidadania alcançaram níveis tão elevados e sofisticados, mesmo com a permanência de muitas desigualdades sociais. As razões da atual pandemia têm sido objeto de estudos a partir de evidências científicas, mas outras ondas epidêmicas são previstas, caso a humanidade não tome decisões políticas imediatas.
pelo menos para atenuar seus efeitos perversos. Mas no campo político, no qual as decisões devem ser adotadas, a situação parece também sujeita a tratamentos preventivos para que a presença dessa onda de ódio, aliada à ignorância, venha a ser disseminada sem que, contra sua expansão, não se adotem medidas que impeçam sua proliferação. O pior do ódio instalado no governo é que ele lança mão de valores e símbolos existenciais e universais, de modo a cativar as pessoas desinformadas e receptivas ao discurso movido pelo ódio. Este cultivo do ódio passa como sendo necessário para que os tais valores manipulados pelos agentes, supostamente defensores da humanidade, façam minar as resistências do bom senso. Dentre os valores mais disseminados estão os da defesa da família, da segurança dos indivíduos, da liberdade e da democracia, para mencionar os mais eficazes condutores desse vírus poderoso de penetração junto às populações indiscriminadamente, de maneira a atrair a inocência de ricos e pobres em comunhão. A questão não se encontra no uso desses valores, mas na sua forma de concebê-los como se fossem imutáveis, uma vez que sua configuração obedece aos tempos e modos de vida. Assim, ingenuamente são assimilados os conteúdos ideológicos das mensagens pelos responsáveis por essa política de extrema-direita que tanto mal tem feito aos povos dos países afetados por esses discursos. Equivocam-se os que sustentam essas teses conservacionistas, pois o ser humano sempre buscou inventar e recriar criativamente seu modo de vida. Ousou sempre e assim tem feito. Conservar as tradições é uma coisa, jamais que as práticas sociais, que devem atender às novas necessidades. É no embate entre o conservacionismo, visando cristalizar as relações sociais dominantes no âmbito do capitalismo, e as que buscam a direção de novas experiências comunitárias, que se insere o divisor de águas da humanidade. Para isso é preciso estar atento e forte, como diz o poeta, e cerrar fileiras nas tribos dos indignados em face dos resignados, alheios à sorte dos desvalidos e oprimidos. Por isso, estejamos unidos rumo à sociedade inclusiva e solidária. Recolher os ensinamentos de experiências malogradas do passado remoto ou recente, mas cujo legado indiscutível para os que dela se beneficiaram, é algo que não pode ser desprezado. Até porque a construção de uma sociedade de iguais, fraternalmente constituída e plenamente integrada num destino comum, exige todos os recursos e todos os sentimentos do mundo, salvo o ódio e a intolerância. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar.
O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, nós temos uma conversa muito importante aqui agora. Eu cumprimento o escritor, advogado especialista em direito constitucional nos Estados Unidos e jornalista Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, bom dia! Oi, bom dia, obrigado pelo convite. Glenn, muito obrigado por você nos dar a honra de esclarecer alguns temas polêmicos que surgiram nos últimos dias. Mas antes de nós entrarmos nesses assuntos mais espinhosos, eu gostaria de começar a nossa entrevista com uma avaliação sua para esses pouco mais de 1 ano e 10 meses do governo de Jair Bolsonaro, um presidente mergulhado em polêmicas, que tenta equilibrar uma série de interesses conflitantes e que acabou, de maneira surpreendente, ampliando sua base de apoio popular, ainda que em meio a uma gestão trágica e negacionista nesse momento de excepcionalidade que o mundo atravessa, provocado pela pandemia de Covid-19. Como é que você observa a gestão do ex-capitão do Exército? Sempre quando discutimos o governo Bolsonaro, precisamos começar com o fato que há 30 anos ele estava insistindo que o ditador militar é uma forma superior do governo do que a democracia brasileira. E eu acho que uma grande parte do governo é sobre o fato que ele é simplesmente contra a democracia. Uma outra parte, grande parte do governo, é o fato que ele tem, na realidade, uma família toda, mas especificamente o filho dele mais velho, Flávio Bolsonaro, que está bem envolvido no escândalo da corrupção e muitas coisas que nós estamos vendo com drama, com conflito, é sobre a tentativa do presidente para proteger seu filho. E, obviamente, com o coronavírus, a economia está sofrendo. Acho que o mundo todo sabe que Bolsonaro é um dos piores presidentes, se não o pior presidente, gerenciando essa pandemia. Por causa disso, tem muitos brasileiros morrendo, passando mal, doentes, os hospitais não estão funcionando, o sistema de saúde. E, por causa disso, tem muitas crises que esse país, de novo, está enfrentando. Mas a popularidade dele está mais ou menos estável, principalmente por causa do pagamento que o Congresso Nacional aprovou, que Bolsonaro era contra, mas depois conseguiu pegar crédito para isso. Mas, obviamente, também eu acho que com a eleição norte-americana que está acontecendo, se Trump perder essa eleição, acho que vai deixar Bolsonaro mais fraco politicamente ainda. E a nossa oposição, Glenn? Você tem observado capacidade dos partidos progressistas fazerem o combate necessário a essa retórica bolsonarista? É possível que a dita esquerda interrompa essa trajetória de retrocesso que temos atravessado no país? Eu acho que tem alguma coisa bem estranha acontecendo na esquerda. Por um lado, a esquerda está falando o tempo todo, e eu concordo com isso, que o governo do Bolsonaro é fascista, o presidente do Bolsonaro é fascista, quer levar fascismo para o Brasil. Mas, por outro lado, a esquerda não está se comportando como tem o presidente que quer terminar com a democracia, acabar com a democracia brasileira. A esquerda não está unida em quase nenhuma cidade para eleições municipais. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, de novo, estamos vendo a esquerda dividindo o voto. Então, eu acho que é bem importante que a esquerda pense em como eles podem ser unidos para a eleição 2022 e também para entender melhor o que eles fizeram errado na eleição de 2018, fazer autocrítica para entender por que a esquerda perdeu para Bolsonaro e tentar entender como eles podem comunicar melhor com o povo essa vez.
para persuadir o povo que as vidas delas estão piorando por causa do governo Bolsonaro. Eu acho que ele tem muito trabalho para chegar nesse ponto. Glenn, durante o tempo em que você esteve no The Intercept, um dos episódios que mais deu repercussão foi aquele vazamento das trocas de mensagens entre figuras relacionadas à Operação Lava Jato, procuradores, delegados e demais integrantes do Ministério Público e o ex-juiz Sérgio Moro. Esse caso acabou ficando conhecido como Vaza Jato, provocou um verdadeiro caos no cenário político do país. A grande questão, Glenn, é que depois daquele alvoroço inicial provocado pelas denúncias de vocês de interferência política da Operação Anticorrupção, não houve maiores repercussões. O Sérgio Moro, que já era ministro da Justiça e Segurança Pública do Jair Bolsonaro, acabou sendo fritado pelo presidente, mas continuou com algum prestígio diante da sociedade. A Lava Jato passou por um processo de desmonte promovido pelo ex-capitão do Exército, com o apoio daqueles parlamentares do dito Centrão e de parte do Supremo Tribunal Federal, e caminha para um fim melancólico. Você acha que esse episódio da Vaza Jato alcançou seus objetivos, Glenn? O resultado dessas denúncias foi o esperado por vocês? Primeiramente, como um jornalista, meu único objetivo quando estou fazendo reportagem é para informar o público com a informação que o público tem o direito de saber sobre poderosos. E, obviamente, da perspectiva desse objetivo, a reportagem foi um sucesso enorme. Entregamos muita informação para o público que, antes da Vaza Jato, o público não tinha a menor ideia. Além disso, tem muitas consequências. O STF começou a primeira vez a decidir contra as decisões do então juiz Sérgio Moro. O Lula está livre por causa disso. Também eles estão rejeitando muito coisas que o Lava Jato fez, que o juiz Sérgio Moro fez, porque antes da Vaza Jato todo mundo tinha medo do Sérgio Moro e a Lava Jato, e agora ninguém tem mais medo do Sérgio Moro, nem o Força-Tarefa do Lava Jato, então tudo isso mudou. Além disso, o Deltan saiu da Força-Tarefa, onde ele era chefe há muitos anos, por causa dos processos da disciplina, muitos deles que foi baseado na nossa reportagem, e a percepção do Vaza Jato, do Sérgio Moro, também mudou radicalmente. As pesquisas mostraram que a popularidade do Sérgio Moro caiu muito depois da nossa reportagem. A perspectiva da mídia também mudou, criticando o Moro e o Lava Jato pela primeira vez. Então, eu acho que as consequências foram enormes para esse país com nossa reportagem. É verdade que o Sérgio Moro ficou porque o governo Bolsonaro não tem o menor problema com a corrupção que nós conseguimos revelar com essa reportagem, mas se alguém tivesse dúvida sobre as consequências, pode falar com Lula, ou pode falar com os advogados criminalistas que defendem os acusados do processo da Lava Jato. Tudo mudou nos tribunais, no mundo jurídico e também com opinião popular sobre esse processo. Mudando de assunto, Glenn, como é que você analisa essas eleições que aconteceram ontem lá nos Estados Unidos? O resultado ainda deve demorar um pouco para sair, houve um recorde absoluto de participação dos eleitores, e vale lembrar que a votação lá é realizada por cédulas de papel. Ainda não houve a informatização do processo, como acontece aqui no Brasil. Quais as suas expectativas? Quem deve sair vencedor dessa disputa? O atual presidente Donald Trump ou o seu rival, o democrata Joe Biden? Eu acho que é interessante essas diferenças entre as eleições no Brasil e nos Estados Unidos. Muitas pessoas, isso surpreende muitas pessoas, que na realidade o Brasil tem um sistema com muito mais eficaz, que funciona muito melhor do que o sistema nos Estados Unidos. Muitas vezes nos Estados Unidos tem disputas e conflitos sobre os resultados das eleições, e nesse ano vai ser mais confusão ainda por causa da pandemia. Então, tem uma possibilidade grande, olhando para as pesquisas, que Biden pode ganhar mais ou menos
facilmente. E se isso acontecer, provavelmente vamos saber o resultado bem cedo, noite de terça-feira, porque se a margem é muito grande, o Trump não pode disputar o resultado. Mas se for mais perto e mais disputado, com certeza o Trump e o Partido Republicano vão tentar entrar aos tribunais e contestar os resultados, desafiando muitos votos, e vai ter uma confusão enorme. Então, se as pesquisas fossem certos, obviamente Biden vai ganhar fácil, porque está mostrando que Biden está bem em frente, mas em 2016 estava mostrando a mesma coisa sobre Hillary Clinton, não tão radicalmente, mas estava mostrando que Hillary estava na frente e, obviamente, como todo mundo sabe, ela perdeu. Então, precisamos saber o resultado. Mas aqui no Faixa Livre, Glenn, entendemos que nenhum dos dois candidatos, nem Trump nem Biden, é capaz de fazer um governo que interrompa ou pelo menos reduza essa escalada imperialista estadunidense. Tá na cara que ambos seguirão ameaçando a paz mundial, buscando a hegemonia geopolítica a todo custo e fazendo da América Latina o seu quintal de casa. Nós lamentamos que o Bernie Sanders tenha saído da disputa nas prévias do Partido Democrata, mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dos dois candidatos, Glenn. A vitória de qual deles representaria, digamos, um mal menor, tanto para o Brasil como para o resto do mundo? Acho que tem muitos brasileiros, inclusive brasileiros na esquerda, que têm uma percepção sobre a diferença entre Biden e Trump que não está verdade. Tem muitas pessoas aqui no Brasil que acreditam que a diferença é enorme, que Trump é muito ruim, Biden é muito bom. Na realidade, o Trump é um presidente normal para os Estados Unidos. Ele tem um comportamento, obviamente, que não é normal, coisa que ele está tweetando, as coisas que como ele fala, mas os políticos do governo Trump é muito parecido do que a política do presidente Obama e sobretudo o presidente Bush, porque os dois partidos, não estão muito diferentes, não. Então, a ideologia do Partido Democratas não é uma ideologia da esquerda, ou socialista, ou progressista, é uma ideologia do neoliberalismo. E eu acho que a gente pode olhar para esse fato. O Trump tinha muita resistência. Todo mundo estava lutando contra Trump, qualquer coisa que ele queria. E o Biden vai ter muito pouco resistência e vai poder fazer muito mais coisas do que Trump conseguiu ou vai conseguir se ele ganhar. Glenn, agora eu queria entrar nessa polêmica que foi o seu pedido de demissão na última semana do site The Intercept, no qual você é um dos cofundadores. Você acusa os editores do The Intercept de terem censurado uma matéria sua a respeito daquele episódio envolvendo justamente uma suposta tentativa de interferência do candidato Joe Biden para favorecer os negócios do seu filho Hunter na Ucrânia. Você diz também que a edição do seu texto teria se dado por conta de uma defesa dos profissionais do The Intercept à eleição do Joe Biden. Explica esse caso aqui para os nossos ouvintes, por favor, Glenn. Como é que se deu esse episódio? Olha, eu fundei com dois jornalistas, Reuters e Jeremy Scale, The Intercept, em 2013. Quando eu estava fazendo a reportagem, eu saí do Guardian para criar e fundar um novo veículo das notícias, e a ideia era que todos os jornalistas, obviamente, inclusive eu, vão ter a liberdade jornalística e independência editorial absoluta, que ninguém vai mandar que a gente pode falar isso, a gente não pode falar isso. Eu sempre tinha essa liberdade jornalística na minha carreira. Nunca teria aceitado uma situação onde alguém pode me impedir ou mandar que eu possa reportar que eu não posso. E nos últimos 7 anos funciona muito bem, mas o problema é que em 2016 tem muitos jornais e revistas que foram acusados de ajudar Donald Trump por causa da reportagem que eles fizeram sobre Hillary Clinton. E
Isso está incluindo o The Intercept. Nós somos jornalistas, não trabalhamos para o Partido Democrata. Então, obviamente, fizemos muitas reportagens sobre os e-mails que o Wikileaks publicou. E nós fomos acusados por 4 anos, juntos com o New York Times e outra, que nós ajudamos do Trump. E agora, os editores do Intercept estão completamente contra Donald Trump. Tudo bem, eu estou também. Mas eles têm muito medo se nós fizermos nosso trabalho, que é reportagem como jornalistas, e publicamos reportagem no documentos incriminados sobre Joe Biden, os amigos deles, os colegas deles, a família deles vão acusar eles de novo tentando ajudar Trump e por causa disso eles tentaram me censurar. Eles me disseram que eu não posso publicar minha reportagem sobre Biden no site e eles inventaram um monte de desculpas, mas foi óbvio que eles simplesmente tinham medo para publicar reportagem sobre Donald Trump, porque tinha medo sobre que pessoas no Twitter ou outras pessoas vão falar. E para mim isso não é jornalismo, para ter medo para relatar ou ter medo sobre como pessoas vão reagir. A única obrigação dos jornalistas é publicar informação autêntica no interesse público, exatamente como eu disse em 2019, quando eu estava fazendo o Lava Jato, e nunca vou aceitar alguém tentando me censurar, muito menos no site que eu criei e que foi construído nas costas da meu nome, minha credibilidade e minhas realizações jornalísticas, e por causa disso eu saio. Esse foi o único motivo para o seu pedido de demissão do The Intercept, Glenn? Já houve algum outro episódio de censura semelhante a esse no veículo? Você pode citar um outro caso onde seus textos tenham sido editados? Não, tinha outra diferença entre esse episódio que estava me deixando frustrado com o Intercept em Nova York, e não é sobre problemas com o Intercept Brasil, que eu gosto muito, mas só no Intercept em Nova York e nos Estados Unidos, porque ele estava explorando meu nome para fazer jornalismo que eu não apoio, com quem eu não concordo há 3, 4 anos. Mas estava sempre pensando se pelo menos ele está me apoiando com meu jornalismo. E eles apoiaram a gente muito em 2019 e em 2020 por causa da reportagem aqui no Brasil. E as ameaças do governo Bolsonaro, eles me deram advogados criminalistas, eles me deram segurança, tudo que eu estava precisando, eles me deram. Então, eu estava pensando, se eles apoiam meu jornalismo, eu posso aguentar outras coisas que eles estão fazendo em meu nome. E exatamente por causa disso, essa semana mudou tudo, porque agora eles não estão me apoiando o meu jornalismo mais, mas censurando, tentando controlar. Depois disso, não tem nenhum mais motivo para ficar lá. Nesse seu artigo, Glenn, você critica a mídia dos Estados Unidos por ela tentar proteger o candidato democrata Joe Biden daquele suposto escândalo de influência do então vice-presidente na empresa ucraniana de gás Burisma para favorecer o seu filho Hunter, bem como da busca de sua família por oportunidades de negócio na China. Você cita, em suma, que os jornalistas estadunidenses inventam desculpas para não questionar o Joe Biden de maneira mais incisiva a respeito desses episódios. Eu gostaria que você, por favor, Glenn, resumisse aqui pra gente o que você diz nesse seu texto. Não tenho a menor dúvida que a grande maioria da mídia norte-americana está completamente dedicado para derrotar Donald Trump e ajudar Joe Biden a ganhar a eleição. E para mim isso é um problema, porque depois de Donald Trump, a mídia precisa ter credibilidade, a mídia precisa ter confiança no público. E se a mídia está se comportando, não como jornalistas, mas como partidários, ninguém vai ter confiança na mídia de novo. E não deveria. A mídia não merece confiança se eles estão escondendo informação incriminada simplesmente porque eles estão apoiando o poderoso que eles não querem prejudicar. Isso não é jornalismo. E minha reportagem não era alguma coisa bombástica, é só para mostrar à audiência na esquerda
que essa evidência está mostrando, exatamente porque a mídia estava escondendo e ocultando. Então, eu expliquei como a mídia estava inventando mentiras para justificar, evitando a reportagem, falando que essa informação vem da Rússia, que era uma mentira, que esses e-mails e documentos não eram autênticos. Eram autênticos, sim, exatamente. E eles usaram a mesma estratégia do que Sergio Moro e Deltan usaram no ano passado, falando que nossos documentos não eram autênticos, sabendo que eram completamente genuínos. E os documentos novos são muito importantes, porque está mostrando, sim, que pelo menos o Joe Biden sabia que seu filho estava tentando fazer, vendendo influência com Joe Biden e prometendo que a política dos Estados Unidos vai ser modificado para ajudar e beneficiar as empresas que estavam pagando o filho do Joe Biden. Isso é corrupção. E o público tem o direito de saber, e os jornalistas, mesmo apoiando Joe Biden, têm a obrigação para divulgar isso. Os editores do The Intercept, Glenn, responderam à sua acusação, dizendo que você se faz, abre aspas, parecer uma vítima, em vez de uma pessoa adulta fazendo birra, fecha aspas. Eles disseram também que a sua narrativa, abre aspas, está repleta de distorções e imprecisões, fecha aspas, e que você exige o direito absoluto de determinar o que publicará, acreditando que qualquer pessoa que discorde de você é corrupta e que qualquer pessoa que pretenda editar suas palavras é um censor. Como é que você se coloca diante das alegações dos editores do The Intercept, Glenn? Bom, eu acho que qualquer pessoa pode ver que essas acusações estão faltando o profissionalismo, é muito personalizado, foi impulsionado pela raiva. E eu entendo, porque quando eu saio do Intercept como o fundador, a pessoa mais conhecido, e o projeto todo foi baseado na minha credibilidade, minha reputação. Foi um golpe grande para o Intercept e eles estavam reagindo com raiva, tentando me atacar. Eu acho que tomei muito cuidado quando eu estava criticando o Intercept para evitar criticando um jornalista. Acho que meu tom era bem profissionalismo. Então, é muito fácil para gritar, ele é uma mentira, ele fala coisas que não são verdades, mas eles não têm nada específico, porque tudo que eu disse era verdade. Mas, obviamente, quando alguém sai de uma empresa com essa atenção midiática e essas acusações, a empresa pode reagir como eles reagiram. Mas eu tenho uma consciência muito limpa. Meu contrato sempre disse que eu tinha o direito de publicar sem um editor tentando controlar o que eu estava falando. Sempre fiz reportagem assim, ganhei um Pulitzer, ganhei o Paul, ganhei prêmios aqui no Brasil trabalhando assim. Então, eu nunca tinha um problema com nenhum artigo que publiquei, nunca foi corrigido nem retirado, porque é assim que sempre trabalhava. E essa vez eles tentaram interferir com o meu direito de publicar simplesmente por causa de questões políticas e não questões jornalísticas. Depois dessa saída do The Intercept, Glenn, quais são seus planos a partir de agora? Você continuará publicando suas matérias investigativas em algum outro espaço de maneira independente? Você já chegou a receber algum convite de uma empresa de comunicação? O que é que você planeja para o futuro? Para agora eu estou fazendo meu jornalismo na plataforma Substack, que é muito bom para jornalistas independentes. Tem vários jornalistas famosos, várias das melhores jornalistas nos Estados Unidos usando essa plataforma, onde eles estão sendo apoiados pelos leitores. Então, a única chefe que você tem é o público, exatamente como o jornalismo deveria funcionar. Mas como eu disse antes dessa episódio, eu estava já negociando, explorando a possibilidade de criar um novo veículo das notícias, essa vez que eu vou controlar com outros jornalistas para garantir essa
liberdade editorial, essa independência jornalística que eu acredito que todos os jornalistas merecem. Acho que vamos ter alguma coisa, novidade sobre isso bem logo, mas não tenho nada para anunciar agora. Glenn Greenwald, muito obrigado por você nos ajudar a entender todo esse episódio da sua saída do The Intercept. Eu quero desejar sorte a você nessa nova caminhada, te desejar também um ótimo dia e um forte abraço. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado pela oportunidade de explicar esse episódio e tudo que está acontecendo. Te agradeço e todas as pessoas ouvindo. Muito obrigado e bom dia. Conversamos aqui com o escritor, advogado especialista em direito constitucional dos Estados Unidos e jornalista norte-americano radicado no Rio de Janeiro, Glenn Greenwald. Eu retomo aqui a leitura dos recados que vocês ouvintes nos enviam aqui ao programa. A Mirtes Cohen, lá pelo nosso YouTube, diz o seguinte: não conhecia Valério Arcari. Muito bom ouvi-lo, bom mesmo, em que pese alguns dados como o de Boulos. Fernando Siqueira, sei dele e acho que a AEPET em seu canal pega muito leve nas campanhas que promove, porém, ouvi-lo é diferente e eficaz. Nos alertou sobre Lula e um dos mecanismos de aliciamento. O amor, infelizmente, não muda muita coisa. Tá aí o comentário e a crítica da Mirtes Cohen. Muito obrigado, Mirtes, por novamente você participar aqui do nosso programa. O André, lá do Morro da Formiga, diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Parabéns, Celeste, Natália, Anderson. O passarinho deve estar muito orgulhoso da excelente condução do programa feita por vocês. A postura de alimentar a ilusão na via político-partidária como possibilidade para as mudanças estruturais tão necessárias em nossa sociedade desfoca e desarticula nosso povo para a perspectiva de construção por outra via, fora desse sistema corrompido e apodrecido que é o sufrágio universal. Abraços. André, eu quero te agradecer por esses elogios que você fez a nós aqui no Faixa Livre e fica aí registrado a sua denúncia e a sua indignação. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado mesmo. Um forte abraço. No nosso YouTube, ele volta a participar, o André. Ele diz: plataforma que unifica as esquerdas insulta a nossa inteligência. Pessoal defende que é preciso entrar em choque com a classe dominante, rupturas, estratégias diferentes das esquerdas, defesa de Lula, crença em Lula, estratégia de uma explosão social. Tá aí o André fazendo novamente uma série de críticas. Pois é, André, você sabe muito bem que aqui nós no programa nós fazemos a necessária crítica ao ex-presidente Lula e aos governos do PT, né? Tá na cara que essa estratégia de diferentes setores da esquerda em defender uma nova candidatura do presidente Lula não passa de uma tentativa de personalismo da nossa política. Infelizmente, o PT se mostrou incapaz de dirigir o nosso país, se aliou ao capital hegemônico enquanto esteve lá no governo durante 13 anos. Essa que é a verdade, não é isso, André? Um abraço para você. Obrigado mais uma vez pelo teu recado. Também no YouTube, o João Coimbra. Como é que é a esquerda democrática? É a Rússia e China têm governos estatistas e autoritários e os Estados Unidos é o paraíso da iniciativa privada, com governos reconhecidamente democráticos. O que faz a propaganda imperialista? Esse Daniel não se arrepende do que pensa e fala? Tá aí o João Coimbra fazendo a crítica à entrevista do professor Daniel Arão Reis aqui ao nosso programa. Eu vou questioná-lo a esse respeito na nossa próxima entrevista com ele, tá bom, João? Um abraço para você. Também no YouTube, nós temos 2 ouvintes nos dando bom dia aqui, a Maria Aparecida Santos e o Ivan Antero Gomes dos Santos. Bom dia a vocês, eu espero que estejam nos ouvindo hoje, tá bom? Pelo nosso Instagram, a Leide Rosane nos parabeniza aqui pelo ótimo trabalho. Muito obrigado, Leide, pelos seus elogios e pela sua audiência aqui ao Faixa Livre. Já no nosso site, na entrevista que nós fizemos com o Cláudio Oliveira, o Marcos Silva diz: Cláudio, sempre firme e coerente. Bela entrevista. O plano deste desgoverno é de destruição acelerada do país. Petróleo, meio ambiente, trabalho. Está indo tudo pelo ralo. Obrigado, Marcos, aí pelo teu recado. Você tem toda a razão, meu amigo. O projeto do governo de Jair Bolsonaro é destruir o Estado Nacional. Isso tem ficado cada dia mais claro nas medidas tomadas pelo ex-capitão do Exército e pela sua equipe econômica, liderada pelo entreguista do Paulo Guedes. Obrigado mais uma vez, Marco. E ele volta aqui a participar. Ele diz o seguinte: é importante a citação na entrevista de que a deterioração da Petrobras e do pré-sal começou a se aprofundar no período PT no governo. Venda de ativos, impairments, leilão do pré-sal de Libra. Dilma e Bendini deram o caminho que foi seguido por Parente, Temer, Bolsonaro, Guedes e Castelo Branco.
fraudes contábeis para forjar prejuízos nunca existentes e fatiamento para acabar com a soberania energética do país. É verdade, Marco, você tem toda a razão. Infelizmente, as gestões petistas falharam demais a respeito dessa questão do petróleo. Te agradeço mais uma vez o recado, meu amigo. No YouTube, o Moisés Lima comenta aqui o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Gostaria de mandar uma reflexão para o amigo, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, André, do Morro da Formiga. André, temos que compreender o atual momento que passamos, o esforço feito por todos do nosso faixa, eu entendo bem. Estou desempregado desde 2018, sou maior de 60 anos, não encontro emprego por ser grupo de risco. Vivo do auxílio emergencial e, por conta da reforma da Previdência, ainda não posso me aposentar e estou vivendo. Está muito difícil. Por isso entendo bem as dificuldades do nosso querido Faixa Livre. André, não me leve a mal, mas temos que ter muito jogo de cintura. Um forte abraço a todos. Pois é, Moisés, a gente tem passado por uma série de dificuldades aqui. O André, nosso ouvinte histórico, já entendeu toda essa nossa dificuldade. A gente dialogou com ele aqui em uma outra ocasião. Mas eu te agradeço muito o teu recado, Moisés. E desejo de verdade que as coisas melhorem por aí. Infelizmente, a situação está muito complicada por conta desse governo destrutivo que acaba com as nossas garantias sociais, com a Previdência. E isso, evidentemente, não vem de hoje. Nós já temos um processo já alongado de desmantelamento do nosso Estado Nacional. Eu desejo mais uma vez, Moisés, que as coisas melhorem para você de verdade e quero te agradecer demais por essa audiência que você nos dá aqui no programa já há tanto tempo. E ele volta a participar aqui, ele manda um abraço, ó. Gostaria de mandar um abraço para a Mirtes do Amazonas, pedindo a ela que divulgue o programa para seus conhecidos e ouça o nosso Faixa Livre, pelo app que é muito bom, com boa qualidade de som e um bom volume. Melhor até que o som do YouTube. Um forte abraço. Tá aí o Moisés fazendo a propaganda aqui do nosso Faixa Livre. Muito obrigado mais uma vez, Moisés, pelos teus recados. O André aqui do Morro da Formiga participa outra vez. Ele diz: bom dia, família Faixa Livre. Obrigado, Anderson, pela explicação a respeito das limitações que dificultam a leitura dos recados diariamente. Vida longa ao Faixa Livre. Pois é, André, eu cheguei a explicar na leitura do último bloco de recados aqui recentemente que nem sempre nós conseguimos tempo aqui no programa para colocar os recados de vocês ouvintes por conta do formato com que ele é produzido. Eu peço mais uma vez desculpas a todos vocês ouvintes que nos mandam recados. Eu tenho recados aqui acumulados desde o início de outubro. Mas eu faço questão de ler todos eles, eu não pulo nenhum, vocês devem perceber aqui. Muito obrigado a vocês todos que têm nos enviado recados. A Mirtes novamente volta a participar, ela diz: ouvi Cláudio Oliveira com muita atenção. Vi também Guilherme Estrela no Tutameia, dizendo que a Petrobras está deixando de ser uma empresa de petróleo para se transformar em uma empresa acionária. Compartilho da indignação de ambos. Em grande parte foi a descoberta desta atitude petista com relação à Petrobras que me colocou os pés fora do PT. O plano de Bendini parece estar incluso no Umbrella, um plano maior que vem sendo anunciado e denunciado pelo Rômulo Maia. Quero muito que retomemos todos esses ativos fracionados. Pois é, Mirth, não é de hoje que nós denunciamos aqui todo esse desmonte que está sendo realizado lá na Petrobras. Uma série de entrevistados nossos aqui, tanto da EPET, como do Sindicato dos Petroleiros, como das federações de petróleo, têm denunciado quase que diariamente todo esse processo de entrega da Petrobras. Muito obrigado mais uma vez pelo teu recado, tá bom, ouvintes? O Márcio Berclas, pelo Instagram, diz: financiamento regular e coletivo do Faixa Livre pelos seus associados. Pois é, Márcio, muito boa sua lembrança. Nós aqui temos passado por uma série de dificuldades de financiamento no Faixa Livre. Não é de hoje que a gente vem comentando a respeito disso. Eu te agradeço mais uma vez pelo teu recado, Márcio. E aproveito para fazer aqui a propaganda na nossa conta para os ouvintes que desejarem e puderem nos auxiliar no financiamento do Faixa Livre. A conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, agência 1964 do Banco Itaú, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta está no nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, e para quem não for correntista desse banco, o CNPJ da AFBNDES é o seguinte: 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ é o 33984-550-0001-41.
Fica mais uma vez registrado o pedido para que quem puder nos ajude a financiar aqui a equipe de programa, todos os custos que nós temos aqui no Faixa Livre, tá bom, gente? Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. Daniel Correia, bom dia. Olá, Anderson. Bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Daniel, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, nós tivemos ontem, finalmente, a realização das eleições lá nos Estados Unidos, nessa disputa histórica entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden, que teve recorde de participação dos eleitores. Por conta do formato de apuração, o resultado ainda deve demorar um pouco para sair. Mas, pelo que dá para perceber até agora, você consegue cravar um vencedor para essa disputa? Olha, Anderson, percebe-se uma boa dose de entusiasmo na imprensa brasileira e, obviamente, aqui a imprensa brasileira ela tem muito pouco daquilo que ela absorve do exterior, que é fruto de um raciocínio próprio, né? Então, na verdade, a imprensa brasileira absorve um fenômeno que é da imprensa dos Estados Unidos também, principalmente nas redes de televisão, a NBC, a ABC, a CNN, de forma mais envergonhada a Fox, por ser já mais tradicionalmente republicana, mas os meios de comunicação tradicionais dos Estados Unidos estão elucidando demais a margem, a distância, a possibilidade de vitória que Joe Biden possui. Muito por conta das pesquisas que foram divulgadas até agora, e por uma boa dose de participação antecipada nas eleições. E essa participação antecipada que você menciona aqui, ela costuma ser, tradicionalmente, uma participação dos democratas. Inclusive porque entre os democratas o discurso em torno da pandemia também bateu mais forte, razão pela qual as medidas sanitárias e os atos de precaução tenderam a motivar mais pessoas a executarem o voto dessa natureza. No entanto, eu não arriscaria, viu, Anderson? E para quem está nos ouvindo, a eleição é muito acirrada, muito disputada. Os próprios Estados Unidos têm uma tradição de reeleição de seus presidentes, é bom observar isso. São raras as vezes na história, principalmente na história recente dos Estados Unidos, em que um presidente não conseguiu se reeleger. E somado a tudo isso, valeria registrar aqui que os elementos reais da vida dos estadunidenses que motivaram uma negação do sistema político e uma votação em Donald Trump seguem latentes na sociedade estadunidense, seguem muito presentes, muito vivos. Portanto, algum tipo de manifestação das pessoas através do voto que queira um caminho de mudança, de alteração, de mais enfrentamento, segue encontrando em Donald Trump o grande vocalizador de suas teses, a despeito de Trump ter feito concretamente muito pouco para uma transformação estrutural da vida dos cidadãos estadunidenses propriamente dita ao longo dos seus 4 anos. Houve uma boa dose de discursos, mas uma sequência da administração do governo dos Estados Unidos numa política de Estado, em grande medida, sobretudo no plano interno. O que você acha que deve ter pesado para a escolha dos eleitores lá nos Estados Unidos, Daniel? Algum fator em específico pode ter feito a diferença nesse pleito? Olha, Anderson, eu vejo que há 2 elementos pontuais, mais centrais, que envolvem esse tema nos Estados Unidos, e um terceiro elemento que corre por fora, mas que vai ganhando cada vez mais dimensão.
Os dois elementos centrais aqui, sem dúvida, são a forma de condução da pandemia por parte dos Estados Unidos, uma forma que adotou uma política de negar a existência do vírus num primeiro momento, num segundo momento dizer que ele sim existia, mas seria muito passageiro nos seus impactos, e num último momento amenizar os efeitos que o vírus provocou numa população muito extensa dos Estados Unidos, colocando os Estados Unidos na liderança mundial em número de casos e em número de mortes, né? Portanto, a pandemia certamente ocupou um lugar central na discussão da política eleitoral dos Estados Unidos nesse ano de 2020. São eleições que, sem sombra de dúvidas, vão ficar marcadas pela pandemia. Ao mesmo tempo, a questão do emprego e da renda dos estadunidenses, ela também permeia muito do debate eleitoral. Isso porque a economia dos Estados Unidos experimentava certa recuperação durante o ano de 2017 e meados de 2018, sobretudo em termos de emprego. No entanto, o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020, eles foram, assim como já vinham apontando em termos de tendência, muito prejudiciais para a economia dos Estados Unidos. O que mostra que havia já um encerramento de um ciclo na economia estadunidense, mesmo antes dos impactos provocados pela pandemia. Então, os Estados Unidos vinham já numa trajetória de uma crise econômica que se apresentava e que foi largamente acentuada pela própria pandemia. E os Estados Unidos têm uma legislação de trabalho extremamente aberta, extremamente frágil em termos de defesa dos trabalhadores. Aquilo que os liberais chamariam de uma legislação bastante flexível. E nessa flexibilidade da legislação, o tema da pandemia ele também é central, porque no primeiro semestre houve uma estrondosa demissão de trabalhadores nos Estados Unidos, em massa, recordes históricos de pessoas sem emprego, beirando 25, 26, quase 30 milhões de estadunidenses desempregados. No entanto, a reabertura de vários estabelecimentos da economia dos Estados Unidos e da economia global já fez com que os meses de agosto e setembro demonstrassem recuperação nesses indicadores. E, inclusive, o mês de outubro já aponta para uma retomada dos níveis de emprego e da própria economia dos Estados Unidos. É algo que, se nós fôssemos olhar estruturalmente, não representa uma alteração significativa do status quo dos Estados Unidos, com muito trabalho parcial, com muita precarização dos serviços, com uma exploração tremenda dos trabalhadores. Mas mesmo assim, do ponto de vista factual das eleições, na hora em que se decide o voto, isso pode depor mais a favor de Donald Trump do que de Joe Biden, porque Trump mostraria que teria feito uma gestão exitosa naquilo que toca diretamente à vida dos estadunidenses. Por outro lado, Biden explora muito o tema da pandemia, sobretudo em função da falta de assistência médica nos Estados Unidos, os tratamentos caríssimos e pessoas que evitaram buscar qualquer tipo de auxílio, de assistência médica, porque sabiam que a conta poderia ser alta demais e fazê-los consumir as poupanças que têm, e se é que conseguiram acumular poupanças ao longo desses últimos 10 anos. Então essas duas questões são centrais. Eu apontaria uma terceira, por fim, que é o tema da segurança nacional. Nós temos visto algumas controvérsias em torno do resultado, possibilidades de questionamento do resultado, inclusive, e um barril de pólvora nos Estados Unidos do ponto de vista social, que tem os seus problemas para realmente vingar, estourar como uma manifestação mais contundente da população de forma organizada, mas que ainda assim movimenta muito do raciocínio do eleitor, né? Então, Trump tenta se apresentar também como candidato da lei e da ordem, que não deixaria com que a violência sistemática pudesse tomar conta
dos Estados Unidos em função de todas as turbulências que essa crise social, política e econômica profunda acabam provocando dentro do país. Vocês podem observar que há vários estados que têm colocado tapumes na entrada das lojas, por exemplo, e têm feito várias manifestações em defesa de uma política de segurança maior, já prevendo que o resultado eleitoral pode desencadear manifestações, quebradeiras, saques, várias reações por parte da população dos Estados Unidos como um todo. Essas eleições sucederam uma campanha tomada por polêmicas, Daniel. Houve toda essa comoção provocada pela Covid-19, as discussões sobre a violência policial contra os negros, essa indicação do Trump para a Suprema Corte há poucos dias das eleições, essas acusações de influência de Joe Biden para favorecer seu filho Hunter na Ucrânia. Você considera que os candidatos se saíram bem quando se referiram a esses temas? E você acha que um dos dois, Trump ou Biden, atende os verdadeiros anseios da população dos Estados Unidos? Bom, Anderson, eu iniciaria pelo final da sua pergunta, já delimitando aqui que não. Nenhum dos dois candidatos, Trump ou Biden, atende aos verdadeiros anseios da população dos Estados Unidos, que para além de abstrações e pedidos de maior liberdade, de livre iniciativa, dos valores patrióticos, quer concretamente uma vida melhor diante de um cenário cuja estrutura da economia dos Estados Unidos vem numa trajetória bastante combalida nos últimos anos. A última década foi muito dura para os Estados Unidos em termos de recuperação econômica. No limite, os Estados Unidos retomaram alguns indicadores pré-crise, sobretudo de atividade econômica e de emprego, mas ainda assim sob circunstâncias muito desfavoráveis do ponto de vista social, né? Então, aquele bordão de Donald Trump nas eleições de 2016, de fazer a América grande de novo, tornar os Estados Unidos mais uma vez grandes, ela não se configurou na administração de Trump e segue sendo ainda uma incógnita que mobiliza a população dos Estados Unidos contra esse sistema político, em rechaço à situação eleitoral do país e vendo que Trump e Biden fazem parte de uma esfera de poder e de disputa que é real para a vida dos estadunidenses, mas que não está diretamente conectada aos principais anseios da população, a não ser nesses significantes vazios, nessa lógica de recobrar valores abstratos em nome da população, na defesa da família, na defesa dos costumes, várias dessas questões que de fato não tocam a vida material dos trabalhadores, da grande massa dos estadunidenses, da população imigrante, do seu projeto científico-tecnológico. Essas aspirações elas seguem cultivando os Estados Unidos numa trajetória estagnada e apontando para uma decadência. Então, não há uma representação clara dos interesses da população nessas eleições por parte de nenhum dos dois candidatos. Quanto às questões pontuais, eu diria que, à sua maneira, todos eles conseguiram trabalhar bem os seus temas. Diria que, por exemplo, o tema da violência policial contra negros, ele foi um tema que teve em Joe Biden uma série de ataques, né, em função da falta de uma política que pudesse verdadeiramente sustentar a dignidade da população negra nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo Trump tinha uma resposta na ponta da língua, que era a de que Joe Biden nunca atuou concretamente em nome dessa bandeira como um político por mais de 47 anos nos Estados Unidos e acumulando 2 mandatos na vice-presidência de Barack Obama. Sempre esteve a favor dessa política de encarceramento. Hoje em dia diz que é preciso revê-la, que cometeu um erro, mas nada que vá muito além do próprio aspecto eleitoral, para demarcar minimamente uma diferença com Trump. O tema da nomeação à Suprema Corte, Trump conseguiu contornar bem, ele ainda é o presidente de fato e de direito dos Estados Unidos,
e caso fosse o Partido Democrata no comando da nação, faria exatamente a mesma coisa, não perderia a chance de nomear um cargo tão importante como o da Suprema Corte por conta do processo eleitoral. E Joe Biden, com relação à política de seu filho, os negócios e os interesses políticos dele na Ucrânia, sofre muitas pressões por parte da militância de Trump, mas eu diria que isso não é capaz de demover as pessoas que já escolheram o voto em Biden, que pode ter certa parte da convicção no voto, talvez abalada, mas não a ponto de demover o voto ou levar o voto em direção a Donald Trump. Portanto, não vejo grandes implicações nisso. À sua maneira, eles foram defendendo-se bem dessas posições. Eu diria que a principal que talvez realmente motive a população a questionar o seu voto e ter uma possível migração é efetivamente o tema da pandemia, porque ele envolve por trás uma política de assistência à saúde que tem sido cada vez mais levantada como uma bandeira de Joe Biden, porque ele sabe que pode mobilizar muitas pessoas em torno dessa causa. O Donald Trump se concentrou muito nesse final de campanha, Daniel, naqueles estados que são considerados chave para o resultado das eleições, como a Pensilvânia. Você acha que essa foi a melhor estratégia do atual presidente em busca de uma virada? Anderson, eu acredito que sim. Acredito que sim, porque o Trump aposta numa estratégia em que muitos dos eleitores republicanos vão decidindo participar das eleições agora, né, nesse tempo mais específico do dia de ontem, que foi o dia da votação, e essa estratégia de consolidar o que ele já tem é interessante para a caminhada dele, porque ele já deu o giro nos estados que eram mais, digamos assim, democratas definidamente, onde ele poderia ter alguma abertura, alguma margem, algum espaço, identificou já que esses lugares estavam previamente mapeados e foi atrás da consolidação daqueles eleitores, daqueles votos que ele precisa levar até as urnas. Tanto Biden quanto Trump precisam dessa manifestação direta de apoio em votação. O fato de se manifestar como um apoiador e o fato de votar concretamente, ele apresenta diferenças, há uma distância entre essas duas questões. Manifestar o apoio ou manifestar a ojeriza, o rechaço a um outro candidato, não significa necessariamente que a pessoa vá, de fato, exercer o seu voto por alguém. Então, no caso dos Estados Unidos, tanto Trump quanto Biden precisam disso. Eu diria que Trump tem uma linha de eleitorado mais orgânica, mais próxima dele, que o acompanha de maneira mais fervorosa. Mas mesmo assim, Joe Biden tenta, a partir disso, incentivar uma participação das pessoas. Os primeiros indicadores de mais de 100 milhões de eleitores terem participado antecipadamente das eleições é positivo para Joe Biden. É possível que realmente ele consiga largar de uma vantagem expressiva no início, ainda que, como eu afirmei anteriormente, não se pode cravar um resultado. Eu diria que, mesmo que Joe Biden, por exemplo, seja o vencedor, ele não vence, a meu juízo, pelo menos por enquanto, do que se pôde acompanhar, com uma larga margem sobre Donald Trump. Não essa que está apontada nas pesquisas, pelo menos. Então, é de fato algo a ser monitorado de perto. Biden precisa, mais do que Trump, inclusive, incentivar a participação das pessoas nos votos e na urna nessas eleições de 2020, Anderson. Afora o resultado das urnas, Daniel, você acha que a democracia saiu ganhando nessas eleições? O que pode ser aprimorado nesse confuso processo eleitoral dos Estados Unidos, na sua opinião? De maneira alguma. O Anderson, e para quem está nos ouvindo aí, pode ser que se recorde, né, que os Estados Unidos, eles têm na sua formação uma trajetória politicamente muito bonita. É importante registrar isso porque, a despeito de toda a política imperialista que eles levam a cabo hoje em dia, é preciso estudar e entender a formação histórica dos Estados Unidos. E quando eu digo que é uma formação muito bonita do ponto de vista político e institucional, eu digo que é um país que fortaleceu desde o início
a participação popular direta na sua localidade, na sua comunidade, e as pessoas cultivaram muito, desde sempre, como uma tradição nos Estados Unidos, a participação popular direta na sua política. Lógico, né, que quando eu estou falando aqui de uma formação muito bonita, eu estou querendo destacar essencialmente essa formação institucional de um país que era uma colônia inglesa, né? Não ficam, obviamente, aqui nenhum voto a favor de toda a política de matança que foi colocada por parte dos colonizadores nos Estados Unidos, mas em termos da sua formação política institucional, existe um cultivo de uma participação popular muito ativa. Isso segue, de certa forma, aceso na população dos Estados Unidos, mas cultivando cada vez mais um afastamento, uma descrença, um sentimento de que aqueles valores originários da nação já não são mais atendidos por parte deste sistema político. E eu diria que, claro que isso vem de uma trajetória de longa data de descrenças, desde o escândalo de Watergate, a todos os processos que envolveram o presidente Nixon, também um mandato muito conturbado de Jimmy Carter, e todos os processos políticos na sequência. Mas o que vale registrar aqui é que, pelo menos desde os anos 2000, naquela grande controvérsia das eleições com relação aos votos da Flórida, isso ainda é um motivo de grande desconfiança por parte da população dos Estados Unidos. Aquela eleição que também foi aos tribunais e teve uma decisão muito, muito controversa lá nos anos 2000 a respeito dos tais votos que teriam desaparecido das urnas. E o sistema eleitoral dos Estados Unidos, eu diria que vem cada vez mais se tornando alvo da desconfiança plena da população. O sistema eleitoral sempre foi controverso do ponto de vista do caráter indireto das eleições, mas isso era compensado com essa participação mais direta, que eu dizia, num sentido mais comunitário, de tratar o seu ambiente, a sua localidade. Mas ambos os movimentos vêm diminuindo cada vez mais. Portanto, não se ver representado na presidência, não se ver partícipe do processo que elege o presidente de forma direta e sim indireta, e todas as controvérsias desse processo eleitoral, especialmente no ano de 2020 agora, muitas denúncias apareceram também, por exemplo, de urnas que foram colocadas pelo Partido Republicano, sobretudo na Califórnia, e manifestadas como urnas oficiais de votação. Como existe a possibilidade de votação antecipada, algumas pessoas disseram que estavam votando antecipadamente nessas urnas, mas que não eram oficiais do sistema eleitoral dos Estados Unidos, eram oficiais do Partido Republicano, para parte das suas pesquisas, para parte das suas sondagens. Então, isso traz uma série de problemas, de controvérsias e desconfianças e críticas a esse sistema eleitoral dos Estados Unidos. E aí, para ir concretamente ao encontro da sua pergunta, não há a menor possibilidade de dizer que a democracia pode sair fortalecida desse processo eleitoral. Sobretudo porque 2020 reforça já uma situação muito controversa da democracia nos Estados Unidos. Essa carência de representatividade, essa falta de participação, uma crise de identificação muito forte com o sistema político, que é agravada por essa forma bastante questionável de eleição que os Estados Unidos vem cultivando e que 2020, eu diria, em função da pandemia, potencializou ainda mais as debilidades que o sistema eleitoral dos Estados Unidos já registrava. E o que é que o novo presidente precisa tomar como prioridade assim que assumir o cargo lá nos Estados Unidos, Daniel? É a recuperação econômica, Anderson. Sem sombra de dúvidas, essa é a necessidade número 1 que um presidente dos Estados Unidos vai precisar pautar nessa virada de 2020 para 2021. É uma recuperação econômica que seja robusta, sólida e que sinalize alguma esperança ao povo dos Estados Unidos. Porque, eu dizia, mesmo os indicadores de retomada do nível de atividade econômica e do emprego, eles seguem insuficientes para promover uma vida digna aos estadunidenses.
nunca é demais registrar que esta geração de agora, nascida a partir dos anos 2000 nos Estados Unidos, é a primeira geração, desde a Segunda Guerra Mundial, que não conseguirá sequer repetir o padrão de vida dos seus pais e muito menos dos seus avós. É uma geração que, por exemplo, vai suceder aquela geração anterior que fazia uma poupança ao longo da vida para poder mandar os filhos para a faculdade, e agora nós temos cada vez mais a transição de uma geração que não conseguiu acumular uma poupança para poder entrar na faculdade, tem que entrar através de crédito estudantil, uma dívida que é bilionária nos Estados Unidos e que faz o sujeito se formar e ter que passar praticamente toda a sua vida laboral nos financiamentos de 15, 20, 25 anos, pagando essa dívida estudantil para poder ter acesso ao ensino universitário. E muitos estadunidenses desistindo absolutamente de uma formação universitária, o que compromete a tentativa dos Estados Unidos de se manterem como uma liderança tecnológica no mundo. E isso certamente leva a uma debacle do próprio sistema econômico dos Estados Unidos, que só se sustenta já há muito tempo, mas isso vai tender a ficar cada vez mais crítico em função da fuga de cérebros dos outros países. Numa política em que os Estados Unidos precisam atrair os gênios que vêm dos outros lugares e receber uma gigantesca estrutura para poderem conduzir uma política que mantém os Estados Unidos ainda na fronteira da liderança tecnológica mundial, cada vez mais ameaçada, cada vez mais tomada pela sombra chinesa. Então, a prioridade deve ser essa recuperação econômica, sem sombra de dúvidas, e é um desafio muito grande, porque a estrutura da economia dos Estados Unidos teria que ser alterada radicalmente em nome de um projeto dessa natureza, que fizesse com que verdadeiramente os Estados Unidos pudessem comandar uma retomada para além da fábrica do mundo que hoje é a China. O grande centro de acumulação dinâmica do capitalismo é a China, e os Estados Unidos têm essa posição de liderança mundial cada vez mais ameaçada. E é por isso que vale a pena registrar aqui também, Anderson, e para os nossos ouvintes, que em termos de posição, tanto interna quanto externa, o novo presidente dos Estados Unidos, caso seja Joe Biden, por exemplo, não reverterá as medidas adotadas por Trump. Seja internamente numa política de recorte mais protecionista, com relação a cotas, a produção interna, a favorecimentos locais, legislações antidumping e tudo mais, quanto do ponto de vista externo, em termos de estratégia, muito menos multilateral, muito mais fechada, apostando ainda em sanções. Eu não identifico uma virada grande de Joe Biden nessa estratégia. Joe Biden vai se apresentar como um político de redução de danos, para tentar conter o ritmo dessas medidas, mas em absoluto revertê-las, entendendo que elas são indispensáveis à manutenção da política imperialista, a política de potência dos Estados Unidos. Fazendo um exercício de futurologia, Daniel, como é que a comunidade internacional deve receber uma eventual vitória do Joe Biden? A saída do Donald Trump do cargo máximo de uma das maiores potências mundiais, de alguma forma é melhor para o cenário geopolítico? Bem, aqui, Anderson, em complementação à questão anterior, o que nós podemos identificar é, do ponto de vista geopolítico, podem aparecer duas estratégias distintas. Caso se mantenha Donald Trump na condução dos Estados Unidos, essa política mais bilateral de acordos tende a se manter como lógica principal, e se Joe Biden for o vencedor, nós podemos ver eventualmente a retomada de um projeto como era do Partido Democrata com Hillary Clinton e com Barack Obama, que era a da construção de uma política de parceria transpacífico, que visava, da mesma forma que visa hoje Donald Trump, isolar a China, mas uma política que era mais voltada a acordos com países asiáticos, tanto da Ásia Central quanto da Ásia Meridional, países da Oceania e toda a costa do Pacífico, que vai pegando também os países latino-americanos. Eu diria que existe essa possibilidade,
que, na verdade, representa um acordo muito mais em rede do que um acordo multilateral. Porque a parceria Transpacífico, ela representa um acordo, primeiro, mais de investimentos até do que comercial, e uma lógica de acordo que vai juntar vários países em acordos bilaterais que, em rede, representariam um acordo multilateral. Diria que é possível que essa possa se apresentar como uma das principais mudanças na política externa de Joe Biden, e, por outro lado, algumas relações um pouco mais amistosas com a Europa como um todo, principalmente a Europa Ocidental, mas com a Europa como um todo. Mas ainda eu faria questão de reforçar, no máximo aqui, Anderson, uma política de redução de danos, e não uma política que verdadeiramente dê uma guinada na estratégia geopolítica e internacional dos Estados Unidos. Eu recordo aqui, por exemplo, que Barack Obama, quando eleito, se apresentava diante de uma política em que ele era a mudança. O bordão de campanha de Barack Obama era "Yes, we can". E quando Obama começa a sua administração no ano de 2009, em janeiro de 2009, ele manteve o mesmo secretário do Tesouro do programa de George Bush, ele manteve as invasões ao Iraque e ao Afeganistão, como cartão de visitas, ele fez ataques ao Paquistão, abriu a política de sanções mais duras contra Irã, Venezuela, Coreia do Norte e Rússia. Então, dentro desse escopo, nós poderíamos dizer muito pouco pode se esperar de uma grande alteração, uma grande mudança em termos do conteúdo geopolítico da atuação de Joe Biden. No máximo, no limite, uma outra alteração aqui, Anderson, do ponto de vista da forma de atuação e, eventualmente, no ritmo. Mas também com muita cautela. Joe Biden não pode ser tão vacilante assim, porque a emergência da crise, o sinal da crise mundial, ela demanda medidas mais enérgicas. E é precisamente por isso que Joe Biden, se eleito, não me parece que fará grandes alterações, nem no âmbito interno, muito menos na política externa, com relação àquilo que já vem sendo feito por Donald Trump, exceto no ritmo, eventualmente, e na intensidade, mas no essencial, uma continuação completa. Daniel Correia da Silva, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando aqui o meu abraço. Muito obrigado, Anderson. Um bom dia de trabalho para você também, para os nossos ouvintes. E registrando que é sempre um prazer e um privilégio poder participar aqui do Faixa Livre. Um grande abraço. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram.
É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor licenciado do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aí conversando com a equipe do Faixa Livre. Vinícius, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Vinícius, passada aquela discussão complicada do acordo coletivo de trabalho lá na Petrobras, realizada em conjunto entre vocês da FNP e o pessoal lá da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, eu gostaria que você explicasse aqui pra gente como ficou o texto final do ACT. Na sua última participação aqui no programa, você comentou a respeito de uma série de discordâncias a respeito das cláusulas do acordo. A Petrobras chegou a promover alguma alteração para atender às reivindicações da categoria? Esse acordo coletivo pode ser considerado uma vitória dos petroleiros? Anderson, primeiro é importante esclarecer que as duas federações não estavam juntas como estiveram em mesa única na negociação do acordo coletivo de 2019. Nesse acordo coletivo, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP-CUT, optou em estar sozinha, enfraquecida perante essa gestão que eles chamam de fascista, golpista, né? Ela optou por estar sozinha para negociar e encaminhou uma negociação sozinha com a direção da Petrobras e deu no que deu. Nós tivemos um acordo bastante rebaixado. Tudo que a Petrobras queria, do ponto de vista estratégico dela, de tirar compromissos fundamentais com os trabalhadores, ela implementou nesse acordo coletivo, especialmente a questão do ataque ao plano de saúde dos trabalhadores da Petrobras. Nós vamos ter nesse período agora muitos trabalhadores que não vão conseguir pagar o plano de saúde em plena pandemia e vão sair do plano, né? Então é importante esclarecer que tem um dano central nesse acordo coletivo e que a gente viu outra categoria, bancários, especialmente o acordo coletivo de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que estava sendo negociado em paralelo, sem fazer greve, eles conseguiram um acordo coletivo garantindo e mantendo lá a relação 70-30 de custeio do plano deles. E esse era o pleito que estava colocado e que era bastante importante os petroleiros também conquistarem. Ainda em bancários, eles conseguiram reposição da inflação para 2020 e ainda ganham real para 2021. E ainda no próprio plano, no próprio acordo coletivo de trabalho, é um acordo de PLR bastante diferente do que a Petrobras vem propondo contra os trabalhadores da Petrobras. Então, de fato, a própria atitude da FUP de não fazer a unidade em mesa de negociação já levou um prejuízo ao conjunto da categoria. Ainda, mesmo assim, a FNP foi buscando até o último momento a alternativa administrativa de negociação, buscou ainda uma mediação no TST, que a Petrobras negou a negociação, né? E ainda, depois de negar essa negociação, colocou uma pressão bastante grande contra os trabalhadores, com atitudes que a gente entende que são abusivas, vai discutir isso na justiça, né? De corte de direitos dos trabalhadores, né? Inclusive de direitos que já tinham sido adquiridos anteriormente, como é o caso
do período aquisitivo das férias. Ela estava suspendendo o pagamento da gratificação de férias integral que os petroleiros conquistaram ao longo das lutas anteriores. Então, tem questões que estão colocadas, né, por causa de todo esse quadro, né, não foi possível avançar e a Petrobras impôs um acordo coletivo rebaixado contra a categoria de conjunto, não repondo nem a inflação, colocando aumento abusivo no plano de saúde, que vai retirar a gente do plano de saúde, assim como aconteceu com os companheiros de Correios, que muitos trabalhadores saíram do plano porque tiveram um reajuste bastante grande, não tinham como marcar, isso em plena pandemia, o que é um absurdo também. De fato, a partir daí, não foi possível fazer a Petrobras avançar, né? Ainda a FUP, nesse momento, e já logo depois que assinou o acordo coletivo, que tirou foto com o Cláudio Costa, que é indicado de Dória na Petrobras, chancelado por Bolsonaro, comemorando a assinatura como se fosse uma vitória. A nossa avaliação é que esse acordo coletivo é uma alavanca para a privatização da Petrobras, porque no futuro vai ser possível, né? A Petrobras quer tornar possível retirar o direito de benefício saúde dos ativos de agora, quando eles estiverem para se aposentar, né? Porque a Petrobras não quer honrar esse custo depois que moeu o trabalhador no seu período laborativo, né? Então tem essa questão que é bastante crítica, e muitas empresas estão jogando contra a sociedade esse custo de plano de saúde na aposentadoria, e não deve ser assim ainda empresas bastante rentáveis como bancos e a própria Petrobras, que é incomparável o resultado que ela entregou para o Brasil no ano passado. A questão de impostos, contribuições, royalties, participações. Em 2019, a Petrobras entregou 246 bilhões de reais ao erário público, né? Então, é um contrassenso o próprio acordo coletivo que foi impetrado contra os trabalhadores da Petrobras. Na sua opinião, Vinícius, dava para ir mais à frente nas negociações ou esse acordo era o melhor que se tinha para o momento? Anderson, conforme eu disse anteriormente, a gente acredita que sim, que era possível um acordo melhor, posto que bancários, CEF e Caixa Econômica conseguiram um acordo melhor em mesa de negociação sem greve. E petroleiros, se tivesse feito a mesma movimentação, teria essa força para impor e garantir os direitos e não deixar passar a agenda da privatização, né? A Petrobras anunciou já uma agenda profunda de privatização de ativos, né, para esse próximo período, garantida por esse acordo coletivo também, né, de uma forma ou de outra. A panaceia de que não vai se poder demitir os trabalhadores, se firmou um acordo coletivo por 2 anos. E 2 anos é o prazo para se apresentar os ativos à venda, se avaliar os negócios e se assinar os contratos de entrega do patrimônio da Petrobras, né? Então era possível um acordo melhor, porque tem acordos que foram firmados no mesmo período que garantiram direitos que foram tirados dos petroleiros. Mudando de assunto, Vinícius, a direção da Petrobras divulgou na última semana um prejuízo da empresa de 1 bilhão e 500 milhões de reais no terceiro trimestre do ano, algo muito diferente do resultado do mesmo período de 2019, quando a empresa reportou um lucro de quase 9 bilhões de reais. As previsões davam conta de que haveriam ganhos no período esse ano da ordem dos 730 milhões de reais, mas as expectativas foram frustradas. A empresa alegou que a aprovação da adesão aos programas de anistia tributária afetou o lucro líquido. Como é que você analisa esse resultado, Vinícius? Era o esperado por vocês?
De fato, Anderson, o mercado tinha uma estimativa aí de um resultado, né? Considerando todas as condições. Mas é bom frisar que há um estresse sobre o preço do barril de petróleo, né? Em 2019, esse patamar de preço estava em $64 o barril. E nesse último trimestre a execução estava em 43, então é bastante menor e tem impacto nos resultados da Petrobras. No entanto, a gente está falando somente da questão do lucro líquido, né? Porque a Petrobras continua entregando, crescendo sua produção, né? A produção do pré-sal cresceu 32%, as participações governamentais pagas pela Petrobras superam 21 bilhões, né? Então tem as questões de impostos, contribuições, royalties, participações, também a Petrobras tem honrado esses valores, superando 36 bilhões, acho que é um número assim. Então, quando se fala de prejuízo da Petrobras, está falando de uma questão do topo do iceberg, que é a questão do lucro líquido, né? Porque a Petrobras vem injetando valor adicionado à economia brasileira por todo esse período. Ano passado, a gente repete, foram 246 bilhões em royalties, participações e contribuições, né? E aí tem toda a questão de pagar os salários, fornecedores, que aquece a economia local, né? Então tem essas questões que estão impactando o resultado da Petrobras, mas as perspectivas são de bons resultados aí no próximo período, porque tem uma recuperação dos preços, tem uma redução do custo por causa do custo da operação, por causa da valorização, da desvalorização do real. Então tem algumas coisas que vão ter impactos no próximo período também e já tiveram nesse momento. Mas, de fato, a Petrobras optou na questão tributária aí de antecipar um gasto e não deixou positivo esse resultado, que dá essa impressão ao mercado, à população. O mercado conhece os resultados da Petrobras, mas a população em geral, como se a Petrobras estivesse ruim das pernas, mas não é o caso. Ela continua honrando aí todos os seus fornecedores, entregando muitos resultados aos governos estaduais, federais e municipais. O que a diretoria liderada pelo Roberto Castello Branco poderia ter feito para que houvesse resultados melhores no balanço desse terceiro trimestre, Vinícius? Anderson, a direção da Petrobras tem optado pela redução da dívida até abaixo das metas que eles tinham colocado. Uma opção seria manter as metas e não reduzir também essa dívida. Mas pelo que está publicado no balanço, eles avaliam que essa redução diminui os riscos aí da variação cambial no próximo período. Então, estão antecipando a quitação dessas dívidas e trocando por dívidas que estão mais baratas, né? Então, é uma opção, uma avaliação do risco da gestão dessa dívida. E esse prejuízo bilionário afeta de alguma forma a categoria, Vinícius? Traz algum tipo de efeito para os petroleiros? Anderson, todo anúncio, quando falam de Petrobras ainda, e falam de prejuízo na Petrobras, prejuízo bilionário relativamente a períodos anteriores, sempre dá impressão à população de problemas na empresa, né? Mesmo que ela tenha sido bastante resiliente nesse momento de crise, mantendo uma performance muito adequada, com o crescimento da produção no próprio pré-sal, com implantação, com exportação recorde, implantação de nova plataforma no próprio pré-sal, todas essas questões, né? Então a gente sabe que a indicação de um prejuízo relativamente somente à ponta do iceberg, que é o lucro líquido,
para a população em geral, está falando que a Petrobras está sendo mal gerida ou é um elefante branco, o que não é verdade, né? Quando a gente olha toda a contribuição de arrecadação que ela entrega aí ao governo estadual, federal e municipal, e ainda, vamos dizer assim, adicionando valor à economia nacional, pagando seus trabalhadores, pagando seus fornecedores, né, e de fato dinamizando a economia nacional. Mas tem um impacto negativo sobre o que pensam da Petrobras e o que pensam também dos trabalhadores da Petrobras, né? Então tem essa avaliação. Ano passado, eu acho que a Petrobras, por essas decisões dos lançamentos contábeis aí ao longo do ano, só houve uma reversão dos resultados da Petrobras no ano seguinte. E nesse momento se está discutindo PLR dentro da Petrobras, né? Paga participação nos lucros e resultados, né? Isso impacta também até esse tipo de negociação. Agora, uma discussão que novamente se coloca, Vinícius, é a divisão dos royalties do petróleo. O Supremo deve analisar esse caso no início de dezembro, mas o governador do Rio, Cláudio Castro, o estado mais afetado com a revisão das regras, pediu a postergação desse julgamento. Qual é a sua opinião para esse caso, Vinícius? Esse debate está sendo conduzido de maneira justa? Se faz necessário rever a divisão dos royalties? A questão relativamente ao estado do Rio de Janeiro e aos municípios que ganham royalties por causa da produção de petróleo, estarem vinculados à produção de petróleo, né? E a nova legislação que fez a distribuição ao Fundo de Participação da União, dos estados e dos municípios, foi pensada numa condição, né, de crescimento da produção e manutenção dos preços do petróleo, né? Então, a parcela de royalties, que equivale a 10%, seria crescente também, e essas outras parcelas também. No entanto, nesse momento, vamos dizer assim, a gente tem uma baixa nos preços e, se olhar relativamente à conta do Rio de Janeiro, né, tem uma queda nessa arrecadação. E aí, de fato, tem um prejuízo ao estado do Rio de Janeiro e tem que avaliar essa questão, porque é uma questão conjuntural, né, dos preços, né? Então tem que pensar na estabilidade desses recursos para o Rio de Janeiro e ver se negocia isso com os demais estados e municípios e a própria União em relação aos recursos do pré-sal, né? Acho que é isso. A grande questão, Vinícius, é que o Rio de Janeiro ficará ingovernável caso perca esses recursos dos royalties do petróleo. Você enxerga uma saída para isso? De fato, tem essa questão do orçamento do Rio, né, que sem essa parcela mantida no patamar que estava e numa perspectiva que depois vai crescer também isso, para reverter a condição de endividamento do estado do Rio, né, é bastante preocupante, né, e de fato, como eu falei, tem que haver uma negociação nesse sentido para ajustar essa questão conjuntural. Acho que o próprio STF, o parecer que estava sendo colocado lá, estava querendo manter como se fosse o direito adquirido da legislação passada. Não sei se seria essa a decisão que vai se consolidaria no STF, considerando a mescla aí das duas legislações, né? Mas do ponto de vista do montante mínimo a ser garantido para o Rio de Janeiro, considerando a legislação anterior e a nova legislação. Mas se deu um prazo aí para que o governador, com a bancada, né, faça o debate político aí e tente um acordo sobre essa questão.
Vocês lá no Sindipetro, Vinícius, é que estavam discutindo como se dará o processo eleitoral para o próximo período, não é isso? Houve uma assembleia virtual na última quinta-feira para tratar desse assunto. O que ficou definido nessa assembleia? A eleição já tem data? Já há chapas definidas? De fato, Anderson, houve uma assembleia que estendeu o mandato da diretoria no limite para que seja feita e seja retomado o processo eleitoral, né? Tem umas datas já definidas, que até 10 de novembro de 2020 é o término do prazo para registro das chapas, e o processo eleitoral, a votação de fato, vai se dar de 30 de novembro a 17 de dezembro em primeiro turno, né? Então, foi definido por essa assembleia, ratificado as posições da diretoria pela assembleia, colocando em curso o processo eleitoral nesse momento. Então, tem um calendário colocado e vai ter uma comissão, eleitoral que vai definir as formas, os pormenores desse processo aí daqui para frente. Ainda não tem chapa porque só a partir até 10 de novembro de 2020 que é a última data aí para inscrição das chapas, né? Mas já está o pessoal se mobilizando, discutindo para a formação aí das chapas. Então vai ter o processo eleitoral agora ao final desse ano, né? No Sindipetro RJ, e a extensão do mandato dessa diretoria para garantir a posse de quem vencer esse processo eleitoral, no limite do tempo para garantir a posse dessa nova diretoria. É isso. Vinícius Camargo, muito obrigado por novamente você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um bom dia de trabalho e um forte abraço. Caro Anderson, é um prazer estar aqui no Faixa Livre, poder debater e ouvir aí os companheiros sobre os mais variados assuntos. É sempre um prazer, aceitarei os convites que me fizerem. Muito obrigado. Conversamos aqui com o diretor licenciado do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!